Consegue imaginar o que acontecerá se o Yellowstone supervulcano explodir? Avalanches de cinza quente vermelha varreriam em todas as direções a partir do vulcão, destruindo tudo no seu caminho. As nuvens de cinzas atingirão velocidades de até 200 milhas por hora. As cinzas serão muito quentes, até 1500 graus Fahrenheit, que é 2 vezes mais quente que um forno de pizza. Não gostaria de estar perto do vulcão no momento da sua erupção. Toda a vida seria destruída num raio de 750 milhas. A América transformar-se-ia em Pompeia. Será um desastre para todo o planeta. As cinzas são muito afiadas e tóxicas. Ficará suspensa no ar durante anos, e será muito perigoso inalá-la. As chuvas ácidas resultantes começarão a cair. Mas o pior de tudo é que as emissões de cinzas do vulcão irão bloquear os raios solares do aquecimento da superfície terrestre e mergulharão todo o planeta no inverno e numa noite vulcânica. A temperatura atmosférica média cairá a 15 graus Celsius. Numa questão de meses, uma idade glacial estará literalmente sobre nós. A explosão de Yellowstone provocará também a detonação de outros supervulcões. Uma série de 10 terremotos de magnitude varrerão o planeta. Será a morte instantânea de milhares de milhões de pessoas e o fim da nossa civilização tecnogênica. Acredita-se que a frequência das erupções de Yellowstone é de cerca de uma vez em cada 500-800 mil anos. A última erupção desta magnitude ocorreu há mais de 630 mil anos. Será que ainda faltam dezenas de milhares de anos antes da erupção? Começamos a analisar esta questão, dado que não é apenas uma ameaça nacional, mas uma ameaça supranacional para toda a humanidade. Em dezembro de 2022, Olga Schmidt, presidente da Sociedade Criativa Estados Unidos Non-Profit Corporation, publicou um post na sua página do Twitter que a caldeira de Yellowstone iria manter o mundo inteiro com medo num futuro próximo. Ao qual o USGS, isto é, o US Geological Survey, publicou uma resposta oficial de que Yellowstone não está a mostrar quaisquer sinais de agitação e está em níveis normais de atividade. Agora vamos falar-vos dos resultados da nossa investigação independente que serviu de base para este posto. Yellowstone é tão bom como o USGS nos garante que é? Comecemos com as declarações oficiais do artigo do USGS How Can We Tell When a Volcano Will Erupt, que lista precursores notáveis de uma erupção. Vamos analisar cada ponto relativo à caldeira de Yellowstone ao longo das últimas décadas. Primeiro ponto: um aumento na frequência e intensidade dos terremotos de feltro. Construímos um gráfico dos terremotos na zona da caldeira de Yellowstone de acordo com os dados do USGS e ficamos chocados com a gravidade da situação. O gráfico que mostra o número de terremotos tem uma tendência crescente. Levanta-se uma questão razoável: talvez o número de sensores esteja a aumentar. A resposta é não. Descobrimos que durante muitos anos a localização dos sensores sísmicos na caldeira de Yellowstone permite-nos registrar todos os terremotos com magnitudes muito pequenas, mesmo pouco acima de zero. Acontece que o primeiro ponto do artigo do USGS sobre os precursores de uma erupção, nomeadamente, um aumento da frequência dos terremotos, já está a acontecer. Notamos também que nos últimos anos o número de terremotos de magnitude 4 inferior tem vindo a aumentar em saltos. Isto é exatamente um aumento da intensidade dos terremotos. Os saltos ocorrem porque o magma entra na câmara em pulsos, em porções sob pressão das profundezas do manto. Depois decidimos ver se existe uma dinâmica comportamental por profundidade de terremotos e descobrimos que em 2010 o maior número de terremotos foi registrado a uma profundidade de 11 km. Enquanto em 2022 já se encontrava a uma profundidade de 5 km. Por outras palavras, a mudança nas profundidades do terremoto diz-nos que a atividade subterrânea de Yellowstone está a aproximar-se da superfície. À medida que o magma sobe, estão a formar-se mecanismos de proteção, as rochas caem acima das zonas de intrusão do magma, e ocorrem terremotos. O facto de sismos ocorrerem agora a uma profundidade de 5 km significa que o magma a esta profundidade já devorou a crosta terrestre. Matemática pura: ao longo de 12 anos, o magma passou 6 km, o que é mais de metade do caminho. E quanto tempo levará o magma a percorrer o resto do caminho? Muitas vezes mais rápido, porque os acontecimentos desenvolvem-se exponencialmente. Assim, neste momento estamos a observar um aumento no número e intensidade dos terremotos em correspondência com o primeiro ponto.
Não é interessante que o USGS não veja qualquer ameaça com base nos seus próprios dados? Ponto 2. Notável vaporização ou atividade fumarólica. Os geysers actuam como mecanismo de arrefecimento para vulcões, funcionam através da libertação de vapor de água sobreaquecida. Existem mais de 10.000 características térmicas ativas em todo o território do vulcão de Yellowstone. Os geysers são comuns nesta área, mas Yellowstone tem visto anomalias nos últimos anos. Geyser de barco a vapor no Vale Norris, que é o geyser mais alto e poderoso do mundo, costumava entrar em erupção uma vez por ano. Mas entre 2018 e 2020 entrou em erupção 48 vezes por ano. Isto indica um aumento do aquecimento subterrâneo precisamente nessa área, o que por sua vez aumenta o risco de uma erupção de Yellowstone em 50 vezes dentro de um período de tempo tão curto. Esta é uma situação catastrófica. A atividade dos geysers é controlada pela ascensão do magma. Pode ser rastreado por terremotos. Recolhemos os dados e vimos que a maioria dos geysers no Vale de Norris se tornam ativos após fortes enxames de terremotos. Isto sugere que novos surtos de magma causam sismos, que por sua vez provocam a ativação de geysers, incluindo os Shamboat. Neste momento, a área mais ativa para terremotos e geysers em todo o Yellowstone é o Vale de Norris. Sabe-se que a última super-erupção de Yellowstone há 640 mil anos atrás começou no Vale de Norris. E é precisamente aqui que o número de terremotos e de atividade de geysers está a aumentar. E isto é alarmante. E quanto à atividade de geysers noutras partes do parque, pode perguntar. Descobrimos que em 2018 houve uma sincronização da atividade dos geysers, quando a maioria dos geysers de toda a caldeira começou simultaneamente a entrar em erupção muitas vezes mais vezes. Isto significa que os geysers começaram a libertar mais calor. A atividade dos geysers continua a ser elevada. A súbita mudança na atividade dos geysers nos últimos anos é um sinal alarmante. Os geysers já estão a sincronizar-se através e em torno da caldeira. O segundo ponto é confirmado. Ponto 3. Subtil inchaço da superfície do solo. Em circunstâncias normais, a taxa de elevação ou descida da superfície em Yellowstone situa-se entre 2 a 4 centímetros por ano. Contudo, em de 2013 a 2014, houve um aumento súbito de 5 vezes a taxa de elevação, atingindo até 15 centímetros por ano na área de Norris Valley. Durante o mesmo período, houve ocorrências de enxames de terremotos, comportamento anômalo entre os bisontes, e casos de asfalto derretido. Foi por volta desta época que o vulcão de Yellowstone esteve muito próximo da erupção. Isto causou grande preocupação na sociedade. Foi depois disto que a maioria dos dados de monitorização sobre Yellowstone começaram a ser ocultados ao público. Ficamos interessados na questão da elevação da superfície e soubemos que a erupção catastrófica do Monte Setor Helens em 1980 começou apenas um mês após a elevação. Já em 2013, ocorreu uma subida acentuada em Yellowstone. E isto pode acontecer de novo a qualquer momento e ninguém sabe como terminará. O terceiro ponto continua a ser motivo de debate. Ponto 4. Pequenas alterações no fluxo de calor. Acontece que Yellowstone irradia 30% mais calor do que o resto do continente. É como um alto forno da América do Norte, e o carvão é constantemente atirado para o seu incinerador. Desde os anos 2000, tem sido observado o surgimento de novas áreas térmicas. Aqui estão alguns exemplos de sobreaquecimento anômalo da superfície da Terra. 2003, nova região na Zona Norris. A temperatura do solo aumentou para 94 graus Celsius, 200 graus Fahrenheit. A vegetação morreu imediatamente. Alguns geysers ferveram e secaram. 2018, na área do Lago Ter, mais de 3 hectares de floresta morreram, as árvores foram queimadas. A temperatura à superfície era de 60 a 80 graus Celsius, ou 140 a 176 graus Fahrenheit. Em 2014, houve um pico no derretimento das estradas de asfalto. Nos últimos anos, testemunhas oculares notam que no inverno a neve derreteu em algumas áreas devido ao sobreaquecimento do solo. Em vez de uma pequena alteração no fluxo de calor, observamos um aquecimento extremo do solo. O ponto 4 é confirmado. Ponto 5. Alterações na composição ou abundâncias relativas de gases fumarólicos. Tem havido muita propaganda mediática em torno do hélio 4, que há muita na área de Yellowstone. No entanto, verificou-se que outro indicador é importante para a previsão da erupção, a razão isotópica de hélio 3 para hélio 4. É estranho que lhe seja dada pouca atenção descuidadamente. Embora este indicador específico aumente acentuadamente antes de uma erupção.
Com base em trabalhos científicos publicados em vários anos, construímos um gráfico mostrando a proporção de hélio 3 para hélio 4. Cresceu de 15,8 em 1985 para 17 em 2003, com áreas de valores anormalmente elevados localizadas no Vale de Norris e na parte ativa da caldeira. Aparentemente, o mesmo valor de 17 foi encontrado nas inclusões minerais da antiga supererupção de Yellowstone. Acontece que o rácio actual de hélio 3 para hélio 4 atingiu um nível crítico que poderia desencadear uma erupção. Por que é que o USGS se cala sobre isto? Encontramos esta informação em artigos científicos. Será que não sabem isso? Pouco antes da erupção, há uma forte libertação de gases vulcânicos, algumas semanas, dias ou horas antes do evento. Isto é uma indicação precisa a curto prazo do início de uma erupção. Por conseguinte, agora é necessário monitorizar cuidadosamente as emissões de todos os outros gases, para além do hélio. Sabemos com certeza que existem sensores na área de Yellowstone que medem as emissões de gases. No entanto, agora as suas leituras não estão disponíveis para todas as pessoas. Por que é que o USGS desligou a monitorização de gases em linha e não está agora disponível para todos? No entanto, mesmo de acordo com os dados que encontramos, de facto, houve uma mudança na composição dos gases. O ponto 5 está confirmado. Conclusão provisória. Percorremos toda a lista de precursores até uma erupção delineada no artigo do USGS e ficamos chocados com os resultados. Todos estes sinais estão a ser observados em Yellowstone. No entanto, o artigo tem um post-script. Os precursores podem continuar durante semanas, meses, ou mesmo anos antes do início da atividade eruptiva, ou podem diminuir a qualquer momento e não ser seguidos por uma erupção. Todos estes sinais são consequências da ativação do vulcão, pelo que existe um tal pós-escrito. Sim, o vulcão tem estado adormecido há milhares de anos. Mas agora está a preparar-se para entrar em erupção, e nos últimos 20 anos tem vindo a acontecer com uma intensidade alarmante. Então o que é o gatilho para a erupção do vulcão de Yellowstone? Pode perguntar. Os peritos concordam que a quantidade de fração derretida numa câmara é um parâmetro crítico. Os modelos científicos sugerem que a fração crítica de fusão, na qual o vulcão é susceptível de entrar em erupção, é entre 35% e 50%. Quanta fração crítica de derretimento existe agora? De acordo com cerca de 2.022 estimativas, é cerca de 20%. Contudo, de acordo com estimativas a partir de 2010, é 32% de fusão. Os números diferem bastante significativamente. A estimativa da quantidade de derretimento é fornecida indiretamente e depende do método de cálculo, uma vez que não pode ser medida diretamente. Assumindo que as estimativas de 2010 são precisas, então a actual fração de fusão na câmara já deve ser suficiente para uma erupção. Como podemos saber que o vulcão já está a preparar-se para uma erupção? Talvez haja alguns outros sinais de ativação? Ponto 6. Que não está na lista do USGS. Depois de analisar dados da atividade vulcânica recente na caldeira de Yellowstone, encontramos outro sinal importante de uma erupção iminente. Recentemente, tem havido uma reação a terremotos de foco profundo em regiões remotas. É isto que a investigadora independente de Yellowstone Mary Grielle traz à nossa atenção. Em janeiro de 2022, Yellowstone sofreu tremores de terra em consequência de terremotos a uma profundidade de mais de 600 quilômetros na Argentina. Depois, em fevereiro de 2023, uma série de terremotos devastadores na Turquia desencadeou uma reação em cadeia em Yellowstone. Agora o impacto já não está a ser transmitido através da crosta terrestre, mas sim diretamente através do magma, e isso afeta a Yellowstone. Se agora há um impacto direto de eventos distantes através do magma, consequentemente, a pressão do magma no vulcão é suficientemente elevada para reagir. O que significa que está pronto para entrar em erupção. 12.000 ciclos anuais de cataclismos e o seu impacto sobre o vulcão. Nunca antes tinha havido tal reação a acontecimentos distantes. Então, por que é que apareceu? Os supervulcões irrompem a cada 12.000 anos durante o ciclo de cataclismos. Há 12.000 anos atrás, Camp Flegrei. 24,000 anos atrás, Taupo. De cada vez, estes são acontecimentos catastróficos para os habitantes da Terra. E recentemente entramos num ciclo de cataclismos tão devastadores. O ciclo ocorre devido a mudanças no núcleo do planeta e, como consequência, devido à ascensão do magma. Em 1995 e 2014, verificaram-se picos de atividade sísmica nas áreas diretamente relacionadas com fontes de magma profundo. Estas são regiões das pontes do Médio Oceano, áreas próximas dos limites da placa antártica, e pontos quentes.
Nestas áreas, o magma profundo proporciona a ligação entre o núcleo e a crosta. Quando o magma se eleva do núcleo, estas áreas serão as primeiras a reagir. É isto que estamos a ver com o aumento da atividade sísmica em 1995 e 2014. Yellowstone está também ligado a um ponto quente, uma câmara de magma profunda. Como resultado, vemos uma reação semelhante e um aumento da atividade sísmica durante o mesmo período. Assim, já podemos ver que, juntamente com os principais sinais de ativação de vulcões mencionados anteriormente, Yellowstone está também a reagir ao actual ciclo de 12.000 anos. Voltemos ao início quando também dissemos que tem um período entre supererupções. Este é o período de preparação da câmara magma. Agora o actual ciclo de cataclismos alinha-se com o tempo em que a câmara de magma de Yellowstone já está pronta para entrar em erupção. Se o processo não for interrompido, Yellowstone irá certamente explodir neste ciclo. E o USGS sabe disso. Mas eles mantêm-se em silêncio e escondem os dados. Assim, todos os sinais apontam para o facto de que o supervulcão está a preparar-se para entrar em erupção. De acordo com dados geológicos, o vulcão prepara-se há centenas de milhares de anos, enquanto a ativação e transição para a erupção acontece muito rapidamente. A câmara magma estava em estado de preparação há 640.000 anos. Nos últimos 20 anos temos vindo a observar sinais de ativação. E faltam muito poucos anos antes de começarem os catastróficos cataclismos do ciclo de 12.000 anos. Pode perguntar, o que pode desencadear uma erupção antes do tempo? Um forte terremoto, incluindo um sismo de foco profundo, pode ser o gatilho de uma erupção. Sabemos que o número de terremotos está atualmente a aumentar. Consequentemente, o risco de erupção também está a aumentar. A partir de hoje, a ameaça da utilização de armas nucleares é elevada. É sabido que uma explosão nuclear é equivalente a um terremoto de magnitude que vai de 5 a 8,5. Isto servirá como mesmo gatilho para que Yellowstone entre em erupção. Yellowstone tem uma ligação com a China e Itália. De acordo com cálculos matemáticos, se ocorrer um sismo de magnitude 7 ou uma explosão nuclear de magnitude comparável numa determinada província da China ou Itália, então, dependendo de quando e onde exatamente ocorre, pode causar a explosão de Yellowstone. Ponto 7. Um indicador de uma erupção de 100% de probabilidade. Outro fator crítico com grande probabilidade de desencadear uma erupção é a desaceleração da rotação do planeta. Atualmente, a rotação do planeta está acelerando. Isso acontece devido a influências cósmicas no núcleo do planeta que ocorrem a cada 12.000 anos. A aceleração da rotação do planeta é apenas o primeiro estágio. Em seguida, seguirá o segundo estágio, uma desaceleração subsequente da rotação do planeta. Nessa fase, um enorme excesso de energia se acumulará no interior do planeta, levando ao aquecimento descontrolado do magma. Consequentemente, há um forte aumento de pressão. E isso inevitavelmente causará a explosão do supervulcão em um momento crítico. Se Yellowstone explodir, há quase 100% de probabilidade de que o supervulcão japonês Aira também exploda. Nesse caso, a humanidade deixará de existir muito antes de 2036. Conclusões. Com base nas tendências de rotação do planeta, o processo de desaceleração está prestes a começar e, nos próximos 2 anos, a caldeira de Yellowstone realmente causará medo generalizado em todo o mundo. Tudo isso foi mencionado no vídeo publicado na plataforma Sociedade Criativa, que foi discutido por Olga Schmidt em seu post no Twitter. Vamos voltar à resposta do USGS. Eles escrevem o seguinte: Yellowstone não mostra nenhum sinal de inquietação e está em níveis normais de atividade. Não há indicação de qualquer tendência para qualquer tipo de erupção. Esta conclusão é compartilhada por vulcanologistas em todo o mundo que estudam Yellowstone e outros sistemas de caldeiras ao redor do globo. Depois de analisar os dados, percebemos a gravidade da situação. Mas por que o USGS insiste que está tudo bem com o vulcão? Temos motivos para confiar nos cientistas que nos tranquilizam? Afinal, o assunto é gravíssimo, e disso depende nossa vida. Todos os meses eles publicam relatórios sobre a atividade de Yellowstone. Percebemos que os dados sobre gases não estão disponíveis publicamente. Se você acessar o site com sensores de temperatura, verá que a maioria dos sensores não funciona e não exibe a temperatura.
De acordo com a pesquisadora independente Mary Greeley, há muito mais terremotos registrados nos sismogramas do que o mostrado no site do USGS. Além disso, no Fórum Crise Global, a sobrevivência de todos está na nossa união. Um grupo de analistas do projeto Creative Society apresentou evidências de que os principais serviços sísmicos, incluindo o USGS, manipulam dados. Podemos então confiar no USGS na questão da erupção catastrófica de Yellowstone? No momento, o vulcão ainda não está em erupção, como afirma o USGS, mas podemos ver que ele está se preparando para uma erupção nos últimos 20 anos. Entendemos que os dados que analisamos estão incompletos. Mas mesmo com base neles, podemos ver claramente que o vulcão inevitavelmente entrará em erupção, já que Yellowstone está prestes a sofrer uma supererupção, para a qual se prepara 640 mil anos. E este momento coincide com o ciclo de 12 mil anos de cataclismos em que entramos. Nos próximos anos, o supervulcão de Yellowstone causará muito medo às pessoas na Terra com sua atividade. Então, por que os vulcanólogos respeitáveis do mundo, de acordo com a resposta do USGS no Twitter, colocam em risco sua reputação ao esconder a verdade? Tudo é muito simples. Uma erupção de tal escala resultaria na morte de bilhões de pessoas em todo o mundo. Já é hora de dar o alarme. Mas quem vai assumir a responsabilidade de fazer isso? Por que os cientistas estão em silêncio? A resposta é simples. Se um vulcão entrar em erupção, todos morrerão e os cientistas não terão que ser responsabilizados. E se a erupção não ocorrer, significa que eles estavam certos o tempo todo. No formato consumista, não há como sair dessa situação. Não poderemos fazer nada sobre a erupção de Yellowstone e salvar a humanidade. Somente no formato criativo da sociedade seremos capazes de fazer tudo. Saber com antecedência sobre a erupção de qualquer vulcão e até mesmo poder usar com segurança as tecnologias de despressurização da caldeira para evitar uma erupção, em vez de ativar o vulcão. Mas o mais importante é que poderemos salvar a vida de bilhões de pessoas. Estamos falando a verdade sobre a alta probabilidade da erupção do Yellowstone nos próximos anos. Por que não temos interesse financeiro e não corremos o risco de perder nossas carreiras? Falamos porque queremos viver e oferecemos uma saída. A única medida viável neste momento que cada pessoa pode tomar é conhecer mais sobre o projeto Sociedade Criativa e apoiá-lo divulgando ativamente informações sobre ele. Só assim podemos evitar erupções catastróficas de supervulcões no planeta. Junte-se a nós e você terá certeza do seu futuro e do futuro de seus entes queridos.